Isso é mentira. Estamos de volta do terceiro bloco do Questões de Fé. Nós estamos falando das comunidades eclesiais de base. E alguém fala, o que tem a ver isso com a exortação apostólica, a alegria do Evangelho? Na verdade, nós paramos naquele ponto que o Papa coloca 7 itens para o seu programa. Reforma da igreja em Êxodo, a igreja em Êxodo, em saída de si mesmo, as tentações dos agentes, a igreja como todo o povo de Deus que evangeliza, a homilia e a sua preparação, a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social, as motivações espirituais para o compromisso missionário. Obviamente que esse programa do Papa é inspirado também na Conferência de Aparecida. Nós estamos no primeiro item, reforma da igreja. Na reforma da igreja, ele fala na reforma das estruturas da igreja e coloca as várias estruturas. De modo especial, ele coloca a paróquia, a diocese e a sé apostólica. O que é que precisa ser reformado? Na paróquia, na diocese, na sé apostólica. E na paróquia, o Papa lembra o fato de que a paróquia deve ser constituída de comunidades, mas ele não exclui todas as outras formas de agregação dos fiéis nos movimentos, nos leigos consagrados, na vida religiosa. Então, toda forma que possa fazer a agregação em nível menor, de tal maneira que os fiéis tenham, de fato, uma comunidade na qual se possam apoiar. A paróquia é muito extensa. As paróquias, na verdade, quando a paróquia foi fundada ainda no Império Romano, e até a Idade Média, e o final da Idade Média, em alguns países europeus, até recentemente, uma paróquia não podia ter mais do que 500 pessoas. Por isso que é muito estranho uma comunidade de base ser maior do que uma paróquia clássica. 500 pessoas e mesmo assim 3, 4 padres para cuidar de 500 pessoas, ou seja, um padre para mais ou menos 100 pessoas. E com isso se cria de fato um relacionamento, né? Hoje, há paróquias com 10 mil habitantes na região da paróquia e que se declaram católicos 8 mil, por exemplo. Então é impossível que haja ali, naquelas 8 mil pessoas, um sentimento de comunidade. O sentimento de comunidade se dá nas várias formas que aqueles fiéis têm de se agregar. E uma destas formas que nós já falamos no programa do sábado atrasado, uma destas formas, chamadas comunidades eclesiais de base, começaram no Brasil antes do concílio, era bispo Dom Eugênio, aliás, padre Eugênio e padre Nivaldo Monte, que fundaram lá no Rio Grande do Norte pequenos núcleos onde as pessoas pudessem aprofundar a sua fé, ter a catequese, enfim, uma visão de intimidade do irmão e da irmã que fazem parte daquela igreja, daquela paróquia. Então, nós estamos nesta primeira parte da exortação apostólica do programa do Papa Francisco, a reforma da igreja. A igreja que precisa mudar, que precisa caminhar. E nesta reforma, nós não falamos ainda, por exemplo, da paróquia como tal, mas começamos a falar de um núcleo que é muito conhecido e muito valorizado no Brasil, que são as comunidades eclesiais de base. E vamos fazer isso em base a estudos teóricos, né? Porque eu, por exemplo, não tenho propriamente uma experiência. Tive uma breve experiência, mas a minha atividade pastoral não me permitiu. Eu sempre fui pároco numa região mais central de Belo Horizonte e eu tive uma experiência quando eu fui pároco na Pampulha, que já mudou tudo lá hoje, né? Na Pampulha nós tínhamos várias comunidades eclesiais de base e algumas pessoas até hoje se lembram da minha atuação, da minha vida pastoral no bairro Santa Terezinha, hoje não é mais, né? Bairro Santa Terezinha, bairro do Estádio, Vila Recreio, bairro lá do Zoológico, até esqueci os nomes, eram várias comunidades e eram muito interessantes. Naquela comunidade tinha uma freira que fazia catequese, tinha um leigo que fazia a celebração sem padre, quando o padre não podia estar. Havia, portanto, toda uma vida eclesial
ligada, evidentemente, à liderança que estava lá no seu local. Mas foi uma experiência muito pequena, somente 2 anos que eu tive esta experiência. Depois vim para o Gutierrez e agora São Sebastião, nós não temos esta experiência de comunidade de base por causa da realidade sociológica das paróquias centrais. Estou muito feliz onde estou, não tenho nenhum arrependimento, não tenho nada, mas preciso ter um estudo teórico de alguém que esteve lá. Inclusive, os pesquisadores aqui também não são de comunidades eclesiais de base. São pesquisadores teóricos que vão fazer uma experiência de 15 dias. Eu tive uma experiência de 2 anos, então, nesse sentido, eu tive uma experiência um pouco maior. Porém, a minha experiência é muito antiga. Foi exatamente na década de 78 e 79. Então, é muitos anos atrás. E eles têm uma experiência do ano 2003. Antes de falarmos da primeira parte, o perfil das comunidades pesquisadas, nós vamos falar desta alegria do Evangelho, da irmã Betânia, minha querida irmã Betânia, da Congregação das Clarissas Franciscanas, missionárias do Santíssimo Sacramento. Ela canta e toca violão muito bem e vai nos contar um pouco como foi o começo disso e também vai nos dar o seu testemunho pessoal de vivência do Evangelho. Querida irmã Betânia, vamos conferir o seu testemunho. Luciana, abraça essa cantiga, por onde eu andar, lá, lá, lá. Tudo é graça de Deus, né? Tudo é graça. Meu pai cantava em casa, mamãe cantava fazendo o almoço. Meu pai tocava um pouquinho o violão, né? E eu ficava escutando. Depois, lá no quarto de despejo, eu encontrei um violão todo rachado aqui, um buraco enorme, só com a corda só tinha o Mi. Com essa corda só, eu cantava. Quando meu pai chegou para o almoço, mamãe falou, você dá um jeito dessa menina, porque eu não aguento. A manhã inteirinha essa menina cantando com a corda só, ninguém aguenta não. Meu pai riu, gostou, diz, minha filha, eu vou levar esse violão e vou dar providência de consertar para você. A gente vivia uma vida de paz, né? Alegre, para cantar. A alegria do Evangelho primeiro é graça de Deus, porque Deus é alegria, Deus é a paz, Deus é tudo de bom que a gente possa pensar. Eu creio que Deus, Nosso Senhor, já tinha dado meus pais alegria da vida, apesar de sermos pobres. Sobre essa alegria que o Papa falou, essa alegria é Deus. Deus é alegria. Quanto mais a gente se une a Deus, mais a gente vai vendo o bem que Deus nos dá, o bem que Deus é para nós. Pois é, aí está o testemunho da irmã Betânia, e eu conheci a irmã Betânia exatamente nesta época que eu me referi, porque ela tocava o violãozinho lá na missa do padre Antônio Gonçalves, na TV Minas. E também ela sempre gostou muito de música, a gente sempre... Agora tem anos que eu não vejo a irmã Betânia, mas vi ali, senti a mesma coisa de sempre. Uma alegria transbordante, uma alegria da vivência do Evangelho. E é isso mais ou menos que o Papa Francisco quer de cada um de nós cristãos. Mas vamos, senão nós não terminamos hoje, a caracterização das comunidades eclesiais de base. Aqui, primeiramente, das 67 comunidades pesquisadas, então ele tem aqui 65% localiza-se em área urbana, periferia das grandes cidades, e depois
10% se definem como rurais e urbanas ao mesmo tempo, no sentido de que estão em cidades bem pequenas. Com relação ao tempo de existência, aquelas comunidades que foram estudadas e foram pesquisadas no ano 2003, aquelas 67 que foram mandados os questionários, incluindo também as 4 que depois eles escolheram. 25% delas foram fundadas nos anos 60. Quase a metade já existia no final dos anos 70. E é interessante observar que nas décadas posteriores continuam a surgir novas comunidades, porque 27% foram fundadas na década de 80, que foi o grande momento das comunidades eclesiais de base, foi exatamente na década de 80, porque 70 elas estavam ainda começando. Sei que começaram em 60 ou até antes, lá no Nordeste, né? Mas depois do concílio, foi na década de 70 que elas começaram, de fato, a terem uma legitimidade da estrutura da igreja, e na década de 80 elas tiveram o seu apogeu. E nos anos 90, no começo dos anos 90, ainda houve comunidades sendo fundadas. Nós vamos ver o perfil dessas comunidades ainda um pouco mais no próximo bloco, que nós voltamos daqui a pouquinho.